Olá, vamos começar agora a aula 28 do curso de Matemática Básica para Concursos. Nós iremos trabalhar hoje nessa aula o item 5 e o item 6 do módulo de Sistema Métrico Decimal, ok? Então, na aula passada, eu apresentei para você a tabelinha do décimo centimilho, fizemos várias questões envolvendo transformação de unidades de medida, e hoje nós vamos nos concentrar em problemas envolvendo unidade de volume e de capacidade, ok? Eu coloquei essa tabelinha aqui apenas por uma questão de facilidade na hora que eu for fazer os cálculos. Mas é interessante que essa tabela, na realidade, ela não esteja nem aqui, nem no seu caderno, nem no seu livro. É interessante, apesar de elas estarem nesses três lugares, não é isso mesmo? Mas principalmente, acima de tudo, ela esteja na sua cabeça. A partir de agora você já sabe, para onde você for, você carrega essa tabela com você, ok? Nós usaremos hoje para poder efetuar as transformações envolvendo volume e capacidade. Item 5 aí do seu módulo, olha só. Logo na página 152, eu apresento para você o que é que significa a definição de 1 metro cúbico, explico para você o que é um cubo. Então é muito importante, torna a aula muito mais produtiva, o seu rendimento é muitíssimo maior se você der uma lida na parte teórica aí da página 152. Toda a página 152 é pura definição, combinado? E nós vamos começar logo pela questão R10 da página 153. Qual é o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de 6 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 3 centímetros de altura, ok? O que é um paralelepípedo reto-retângulo? Eu dou para você duas definições, ok? Está na página 153, essas duas definições estão na página 153, e aí conforme eu falo para você na resolução do R10, eu gostaria que você ficasse com a primeira definição. Ela é para o nível desse curso, um curso bem elementar, ela está mais apropriada do que a outra definição que eu coloco para você, combinado? Eu tentei fazer um desenho, espero que você entenda aí o desenho. Aqui nós temos um paralelepípedo reto-retângulo e aqui nós temos o desenho de um cubo. Ora, um paralelepípedo reto-retângulo pode ser uma caixa de pastas de dente, uma caixa de sapatos, um guarda-roupa, uma geladeira, digamos assim. Ela só não pode ser abaulada, né? Ela tem que ser retangular. Se a geladeira for retangular, você tem um exemplo de paralelepípedo reto-retângulo, ok? Uma caixa dessas retangulares de chocolate, isso é um exemplo de paralelepípedo reto-retângulo, ok? No paralelepípedo reto-retângulo, nós temos 3 dimensões, é uma figura tridimensional. Isso aqui você pode chamar de comprimento, que eu representei pela letra minúscula A. Aqui poderia ser a largura da caixa de sapatos, a largura da caixa de chocolates, ok? É a segunda dimensão, eu representei pela letra B minúscula, e aqui a altura, que está representada pela letra C, ok? Como é que a gente calcula o volume, o espaço ocupado por essa caixa? É muito simples, é a área da base. Eu vou colocar aqui para você, o volume é a questão R10 do seu módulo, o volume de qualquer paralelepípedo reto-retângulo. Por que eu estou dando essa ênfase em paralelepípedo reto-retângulo? Existem 3 figuras que nós vamos concentrar nossa atenção aqui no que se refere à matemática básica. É o paralelepípedo reto-retângulo, o cubo, que é um caso particular do paralelepípedo, e o cilindro, ok? Essas três figuras, eu tive o cuidado de colocar muitas questões envolvendo, a maioria delas de concurso público, envolvendo essas figuras, ok? Existem outras figuras, outros sólidos geométricos,
mas nós não iremos trabalhar aqui nesse nível fundamental. Isso aí a gente deixa lá para um curso de geometria espacial, ok? Então o foco da gente nessa aula 28 e no módulo do seu livro são essas três figuras, ok? Como é que você calcula o volume de um paralelepípedo reto retângulo? É a área da base, vezes a altura. Qualquer paralelepípedo, seja ele qual for, você sempre vai calcular dessa maneira: a área da base vezes a altura, ok? Nessa figura, vamos lá, como é que você calcula? Muito simples. Que é a área da base? Observe que a base, até o nome já indica, paralelepípedo retângulo. É um retângulo. Então a área da base é a área de um retângulo. E você viu na aula passada, você pega o comprimento vezes a largura. Então é A vezes B. Deixa eu colocar aqui, ó, A vezes B, multiplicada pela altura. Essa altura aqui eu representei pela letra C minúscula. Pronto, está aqui, ó. Você vai pegar as medidas das três dimensões e multiplicar entre elas. Você obtém o volume ocupado pelo esse sólido, ok? Na questão, particularizando, o que é que nós temos aqui? Na questão R10, 6 centímetros de comprimento. Então eu vou colocar 6 centímetros de comprimento. Daqui para cá nós teríamos 6 centímetros. Depois nós temos 4 centímetros de largura. Está aqui representado, 4 centímetros de largura, vezes 4 centímetros. Vezes quanto de altura? Vezes 3 centímetros de altura. Façamos de contas que daqui para cá você tem 3 centímetros. Então vamos colocar 3 centímetros. Ora, o que é que nós temos? 6 vezes 4 vai dar 24. 24 vezes 3, isso vai ser igual a 72. 72 o quê? Vamos ver? Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, você vai ter centímetro cúbico. Portanto, o volume ocupado por este sólido, no caso a questão, o sólido da questão R10, né, é de 72 centímetros cúbicos. Combinado? Lembrando que você, quando tiver elevado ao número 3, você está trabalhando com volume. Essa foi a questão R10. Pegando carona aí, pegando carona na questão R11, ok? Depois você pode, a título de treinamento, depois que eu fizer essa questão R11, você pode lá nos exercícios extras, deixa eu ver onde é que está essa página, exercícios extras, lá na página 176, tem uma questão muito parecida, é a questão extra 21, da Universidade Federal de Lavras. Você pode, depois dessa questão R11, você pode imediatamente resolver essa questão extra 21, ok? Está na página 176. Então, o que é que nós temos nessa questão? A questão do caminhão. Quantas viagens? Olha a palavra. Quantas viagens um caminhão com as dimensões representadas na figura abaixo tem que fazer para transportar 256 metros cúbicos de areia? E aí embaixo da questão, na página 154, está aí o desenhozinho do caminhão com as medidas indicadas, ok? Ora, o que é que nós temos aí? Fórmula da quantidade. Quantas viagens esse caminhão terá que fazer para que ele consiga transportar 256 metros cúbicos de areia? Ora, você observa aí que esse caminhão, a carroceria dele, na realidade, é um paralelepípedo reto retângulo. Tem esta forma daqui. Portanto, como ele quer a quantidade, vamos aplicar a fórmula da quantidade que eu apresentei para você lá na aula 27. Então vamos lá, fórmula da quantidade. Vamos ver. Quem é a fórmula da quantidade? Você viu na aula passada. É a medida maior dividida pela medida menor, mas sempre na mesma unidade. Se você estiver trabalhando com centímetro no numerador, você vai ter que trabalhar com centímetro no denominador.
Se você estiver trabalhando com litros no numerador, você vai ter que trabalhar com litro no denominador. Se você estiver trabalhando com decímetro cúbico no numerador, você vai ter que trabalhar com decímetro cúbico também no denominador, ok? Vamos lá, medida maior. O que é a medida maior? É o volume total de areia que tem que ser transportado. Então nós temos 256 metros cúbicos de areia. É o volume total. No caso da nossa fórmula, é a medida maior, ok? E a medida menor é o volume da carroceria do caminhão, ou seja, de uma viagem, ok? É o volume interno da carroceria. Eu coloco para você aí nessa questão. Nós temos 8, 2 e 2. Nós temos 8 metros vezes 2 metros vezes 2 metros. Ora, o que é que nós temos? Quantidade, vamos ver quantas viagens esse caminhão terá que fazer. Nós temos 256 metros cúbicos, 256 metros cúbicos. Aqui nós temos 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Opa, 32. O que? Vejamos, metro vezes metro vezes metro. Isso vai dar metro ao cubo. Pronto, metro ao cubo. Ora, o que é que nós temos aqui agora? Ora, metro ao cúbico com metro ao cúbico cai fora, não é isso mesmo? Pronto, caiu fora, nós vamos ficar com um número puro. 256 dividido por 32, isso é igual a 8. Vamos interpretar esse resultado. O que é que significa esse número 8? Significa que a fórmula da quantidade está nos dizendo que serão necessárias 8 viagens para que esse caminhão, com esta carroceria, com essas dimensões, consiga transportar 256 metros cúbicos de areia, ok? Essa foi a questão R11, ok? Aí, pegando o embalo aí agora, eu gostaria que você desse uma lida na questão R12, então, vamos trabalhar com o cubo, ok? E o que é que você chama de cubo? É um caso específico, particular, de paralelepípedo reto-retângulo. Quando é que um paralelepípedo vai se tornar um cubo? Quando as arestas, todas elas, ok, tiverem a mesma medida. Quando você tiver, né, um paralelepípedo nessa situação, você pode dizer que você tem na realidade um cubo. Portanto, o que é que você tem? Um cubo, ele é, por definição, um paralelepípedo reto-retângulo. Mas ele é especial, por quê? Ora, aqui você tem o cubo, o desenho de um cubo. Então, essas arestas aqui, ó, daqui para cá, eu tenho a mesma medida que daqui para cá, que daqui para cá. Percebeu? Eu coloquei todas elas representadas através do A minúsculo, ok? Veja que todas as arestas, eu não preciso mais ficar repetindo a letra A, a letra A, a letra A. Não precisa repetir. Por exemplo, essa dimensão aqui, o comprimento, todas as outras dimensões iguais a ela vão ter a mesma medida. Aqui vai ser A, aqui vai ser A e aqui também vai ser A. Essa largura aqui, representada pela letra A, você vai ter aqui, daqui para cá, você terá a letra A. Subindo aqui, você terá A centímetros, não importa quem seja o número A. E aqui você também terá A centímetros. A altura, as 4, digamos, alturas que um cubo tem, todas elas vão medir também A. Ou seja, mede A e aqui também mede A. Portanto, o cubo, ele é um caso específico, particular, de um paralelepípedo reto-retângulo, ok? E como é que você calcula o volume de um cubo? Fácil, usando a mesma fórmula do paralelepípedo retângulo. Ora, o que é que você tem aqui? O volume do paralelepípedo vai ser as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Eu acabei de mostrar isso para você. Mas todo mundo aqui mede A, todo mundo é igual. Portanto, eu vou ter essa seguinte situação. Eu vou ter A vezes A vezes A. O volume, portanto, vai ser A elevado ao cubo, ok? É a mesma fórmula, isso que eu quero que você entenda, só que devidamente adaptada a uma situação particular,
que é quando o paralelepípedo reto retângulo se torna um cubo, ok? Então tá explicado aí para você. O que é que a questão diz para você aí? Uma questão bem básica. Qual é o volume de um cubo com aresta medindo 2 metros? Então você teria 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Todo mundo aqui, todas as arestas medem 2 metros. Portanto, nós vamos ter volume vai ser igual a aresta mede 2 metros, isso elevado ao cubo. Portanto, eu tenho volume igual a 2 ao cubo, isso é igual a 8 metros cúbicos, ok? É o que você tem aí, o volume desse paralelepípedo reto retângulo, ok? Bom, o que nós vamos fazer aí agora? Ou melhor, o que é que você vai fazer agora? Você tem aí na página 155 e na página 156 você tem um grupo de exercícios básicos. Eu vou apenas fazer desse grupo, eu vou fazer 2 questões aqui agora e deixo o restante para que você possa treinar, combinado? Eu vou fazer a questão B32 para começar e depois eu faço a questão B35, a questão que caiu no concurso do TRT, combinado? Então a questão B32 é uma questão de vestibular, você me acompanha? O número de paralelepípedos de dimensões 2 centímetros, 1 centímetro e 1 centímetro necessário para preencher totalmente um paralelepípedo de dimensões 6 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. O que é que ele está pedindo para você? Ele está pedindo o número de paralelepípedos, ou seja, a quantidade. E o que é que você vai usar? Fórmula da quantidade. É como se ele tivesse a seguinte situação aqui. Ele tem um paralelepípedo grande, digamos assim, paralelepípedo grande, e ele quer saber quantos paralelepípedos menores, pequenininhos, menores do que esse aqui, você vai conseguir colocar aqui dentro. E ele dá para você as dimensões. Então, a medida maior nesse caso, o que é que você vai ter? São as dimensões do paralelepípedo maior. Eu vou colocar aí agora para você. 6 centímetros, vezes 3 centímetros, vezes 2 centímetros. 3 centímetros, vezes 2 centímetros. Essas são as dimensões do maior paralelepípedo, aquele que você vai colocar os menores dentro dele, ok? Agora os menorzinhos, vamos lá, 2 centímetros vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. E fácil, uma questão fácil, apesar de ser de vestibular, mas bem fácil. Estamos resolvendo uma questão de vestibular com conceitos da antiga 5ª série, ok? Vamos ver o que é que nós temos aqui. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2 dá 36. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, nós vamos ficar com centímetro cúbico. Aqui nós temos 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, você ficar com centímetro cúbico. Ora. O que é que nós temos? Centímetro cúbico vai embora com centímetro cúbico, você fica com 36 dividido por 2. 36 dividido por 2, isso é igual a 18. Para um pouquinho. O que é que significa? Significa que a fórmula da quantidade, ela está dizendo para você que você, dentro de um paralelepípedo com essas dimensões 6, 3 e 2, você consegue colocar dentro dele 18 paralelepípedos com as dimensões 2 centímetros, 1 centímetro e 1 centímetro, ok? Para você ver que, apesar de ser uma questão de vestibular, se você não conhecer, apesar de ser 5ª série, né, os conceitos aqui, o recurso matemático que nós usamos foi bem elementar, mas é necessário que você tenha em mente os conceitos, né? O que é que significa um paralelepípedo retângulo, como você calcula o volume de um paralelepípedo retângulo, e nesse caso aqui, a rapidez, nós devemos ela à fórmula da quantidade, ok? Bom, para nós encerrarmos esse primeiro bloco da aula, que se refere aos exercícios de volume, vamos resolver o que agora? A questão do TRT. É a questão básica 35, olha só o que é que nós temos.
Uma caixa apresenta as seguintes medidas: 200 centímetros de comprimento, 40 decímetros de largura e 5.000 milímetros de profundidade. Se aumentarmos em 50% o seu comprimento e diminuirmos em 30% a sua profundidade, qual a razão entre o volume final e o inicial? Ok, então vamos ver. Vamos ter que calcular dois volumes: o final, o inicial e depois o final. Vamos inicialmente calcular o volume primeiro, né? O volume inicial. Vou chamar de VI. Olha só o que é que nós temos. 20 centímetros de comprimento, ou melhor, 200 centímetros de comprimento. Então eu vou colocar 200 centímetros de comprimento. Depois nós temos 40 decímetros de largura. 40 decímetros de largura. E a altura, o que é que nós temos? 5.000 milímetros de profundidade ou de altura. 5.000 milímetros. Muito bem. Opa, confusão aqui, né? Centímetro, decímetro, milímetro. Vamos ter que transformar todo mundo aí para uma unidade. Nesse caso aqui, em particular, eu vou escolher a unidade metro, para que fique todo mundo com números inteiros. Fica mais fácil para mim, ok? Então vamos lá. O que é que nós vamos de que maneira nós vamos calcular? Usando a nossa tabelinha. Olha só. O que é que eu tenho aqui? Medida, a grandeza é comprimento. Você já sabe, lá da aula passada, a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades para você medir comprimento é o metro. Então deixa eu colocar aqui. De lápis, você já sabe, lápis, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Vamos ver então o que a gente tem? Vamos passar todo mundo para metro. 200 centímetros. Eu quero saber isso, quantos metros são? Eu estou aqui em centímetros, tem que ir para metro, então me acompanhe. Que é meu referencial, já ia me esquecendo. Olha aí, meu parâmetro é o número 1. Então lá vou eu. Centímetro para metro. Uma transformação, duas transformações. 2 vezes 1, 2. Portanto, eu tenho que puxar minha casa, minha vírgula, duas casas decimais também para a esquerda. Então, eu vou pegar uma, duas. Portanto, 200 centímetros, na realidade, são iguais a 2 metros. 40 decímetros, vamos puxar isso para metros. Onde é que eu estou? Em decímetro, quero ir para metro. Então, eu tenho uma transformação para a esquerda. 1 vezes 1 dá 1. Uma casa decimal. 4. Quem é que eu tenho agora? 5.000 milímetros e tenho que ir para metro. Me acompanha, eu estou aqui, viu? Uma transformação, duas transformações, 3 transformações. 3 vezes 1, 3. Portanto, eu vou ter que puxar a vírgula 3 casas decimais. Em que sentido? O mesmo, da direita para a esquerda. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 5 metros. Olha aí. Números inteiros, fácil da gente calcular. Então eu tenho aqui 2 vezes 4, 8, 8 vezes 5, 40. Eu tenho 40 metros cúbicos. Esse aqui é o volume inicial. Muito bem, é o volume inicial. Vamos calcular agora o volume final. O volume final, eu vou ter que usar aqui agora, se você tiver, não entender o que eu fiz, eu vou fazer aqui agora, dá uma olhadinha lá nos vídeos do curso de porcentagem lá no blog. Se eu não me engano, é a terceira e quarta aula. A terceira é mais apropriada, caso você não entenda, porque eu apresento de maneira bem elementar, ok? A fórmula do aumento, ok? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora no volume final? Ele vira para você e diz o seguinte: se aumentarmos, poxa, houve um aumento. Fórmula do aumento. Poxa, o vídeo 3 lá que a Ayrton falou. Fórmula do aumento. Se aumentarmos em 50% o seu comprimento, então o volume final vai ser o comprimento inicial, 200 centímetros, aumentado em 50%, mas aí é fácil. Vai ser 200 vezes 1,5. Esses 5 daí são os tais 50%. Então eu tenho 200
vezes 1,5 centímetros. Portanto, eu peguei 200 e aumentei em 50%. Muito bem. O que é que ele manda você fazer? Se aumentarmos em 50% o seu comprimento e diminuirmos em 30% a sua profundidade. Então eu vou a largura aqui eu vou permanecer a mesma, ok? E vou reduzir em 30% a profundidade. Mas para um pouquinho, pera, é fácil, também está lá no curso de porcentagem para você. Diminuir algo em 30% significa você tirar 70% dessa coisa. E tirar 70% de uma coisa é você multiplicar a medida dessa coisa por 0,7, uma vez que 0,7 corresponde a 70%. Portanto, eu vou pegar, o que aqui nesse caso que eu vou pegar? Eu vou pegar 500 vezes, ou melhor, 500 não, desculpe, 5.000, né? Vezes quem? 0,7. Porque quando eu calcular 5.000 vezes 0,7, eu vou obter 70% da profundidade anterior, ok? Que é, na realidade, a profundidade anterior diminuída de 30%. Milímetros, temos aqui milímetros, ok? Eu vou ter um problema de, já estou com um problema de espaço, volume final vai ser igual. Vamos lá? O que é que eu tenho aqui? 200 vezes 1,5, isso vai dar 300. 300 o quê? Centímetros. 300 centímetros. 300 centímetros são 3 metros. Então deixa eu colocar aqui 3 metros. Vezes 40 decímetros, mas eu sei, 40 decímetros são iguais a 4 metros. Coloca aqui para mim, 4 metros. Vezes, o que é que eu tenho aqui? 5.000 milímetros. 5.000 milímetros são 5 metros. 70% de 5 metros é 5 vezes 0,7. Isso vai dar 3,5. 3,5 metros. Portanto, o que é que nós temos? Volume final. Vamos ver o que é que nós temos aqui? 4 vezes 3,5. Isso vai dar 14. 14 vezes 3, isso é igual a 42, o que? Metro vezes metro vezes metro, você já sabe, metro cúbico. Muito bem. O que é que ele pede? Qual a razão? Qual, por uma questão de espaço, viu, turma? Vou colocar aqui, qual a razão entre o volume final, entre VF e o volume inicial. Vamos ver então o que é essa razão. Volume final, 42 metros cúbicos. Coloque aqui para mim, 42 metros cúbicos. E o volume inicial, 40 metros cúbicos. 40 metros cúbicos. Bom, metro cúbico vai embora com metro cúbico. E vamos calcular essa razão. O que é que nós vamos ficar aqui? Vamos ficar com 42 sobre 40. Simplificando isso por 2, vamos ficar 21 para 20, né? Isso mesmo, 21 sobre 20. A letra A. Nesse segundo bloco da aula, eu gostaria, aí vai na página 156, é o 6º item, medidas de capacidade, ok? Iremos trabalhar agora com a grandeza, a capacidade, que apresenta uma relação com a grandeza volume. Você tem aqui uma relação matemática e tem uma relação física, não é isso mesmo? Eu vou mostrar para você aqui agora. 1 litro de uma substância é igual a 1 decímetro cúbico dessa mesma substância. Ou então 1000 litros dessa substância serão iguais a 1 metro cúbico dessa substância, ok? Bom, o que é que você tem aqui nesse caso específico aqui? Vamos tentar interpretar o que é que significa essa primeira aqui. Imagine que você tem a seguinte situação: um cubo com a aresta medindo 10 centímetros. Então você teria aqui 10 centímetros, 10 centímetros e a altura 10 centímetros. Combinado? Ora, você teria então um cubo com 1 decímetro cúbico de volume. Muito bem. Imagine que aqui agora você tem um recipiente onde você esteja só a estrutura. Isso aqui seja oco por dentro.
quando você começar a despejar um determinado líquido, seja ele qual for, por exemplo, água, ok? Quando isso aqui estiver completamente cheio de água, você vai ter 1 decímetro cúbico de água, que será igual a 1 litro de água, ok? Mas isso vale para qualquer líquido, não precisa necessariamente ser água. Agora, para a água em particular, somente para a água, esta relação aqui se mantém, só que ela é ampliada. E aí, para a água, e mesmo assim, sob certas condições, a temperatura por volta de 4 graus Celsius, ao nível do mar, você tem a seguinte relação: 1 litro de água, nesse caso aqui é água, será igual a 1 decímetro cúbico, será igual a 1 quilograma de água. Ou 1000 litros de água serão iguais a 1 metro cúbico de água, que vai ser igual a 1000 quilos de água. Combinado? Você tem essa relação no seu livro, mas para você que não tem o livro, seria interessante que você escrevesse isso aí numa folha de papel, para que você pudesse acompanhar o restante dessa aula, que vai ser toda, digamos assim, baseada em cima dessas relações. As questões que nós iremos fazer agora, entendeu? Você vai precisar o tempo todo estar transformando de capacidade para volume, de volume para capacidade, combinado? Então é interessante que você copie isso aí do seu caderno, para que a aula tenha um segmento melhor, combinado? Bom, primeira questão que nós iremos fazer, a questão de número R14. A R3 fica como exercício, é bem básico, na realidade nós já fizemos ela na aula passada, o estilo da questão. R3 nós fizemos um muito parecido, mas aí fica como exercício para você, combinado? Questão R14, me acompanhe o que é que nós temos na questão R14, na página 157. Uma indústria de água sanitária tem 50 metros cúbicos desse produto para serem colocadas em recipientes de 800 mililitros. Quantos desses recipientes serão necessários? Percebeu aí a palavra que está em negrito? Quantos? O que é que eu vou usar? Fórmula da quantidade. Então vamos lá, fórmula da quantidade. Ora, mas o que é a fórmula da quantidade? Você já conhece a fórmula da quantidade, eu apresentei para você, combinado? Nesse caso, a medida maior vai ser aqueles 50 metros cúbicos de água sanitária, 50 metros cúbicos de água sanitária. E a medida menor vai ser assim a capacidade de cada recipiente, 800 mililitros. Deixa eu colocar aqui, ó, 800 mililitros. Muito bem. Olha só o que é que nós temos aqui. A fórmula, essa fração aqui, ela ainda não representa ainda a fórmula da quantidade. Para que você tenha a fórmula da quantidade configurada, as duas medidas têm que estar escritas na mesma grandeza e numa mesma unidade de medida. Ora, aqui você tem grandezas diferentes, portanto, impossível de você escrever numa mesma unidade de medida. O que é que nós vamos fazer? No seu livro, página 157, 158, eu faço esse exercício passando tudo para capacidade, combinado? Aqui eu vou fazer diferente, vou fazer o contrário. Eu vou fazer aqui passando tudo para volume, para mostrar a você que é indiferente o caminho que você toma, combinado? Então vamos lá, quantidade. O que é que eu vou fazer aqui? Puxar todo mundo para volume. Portanto, o que é que nós iremos fazer? Vamos manter o numerador, deixa eu manter aqui o numerador, já está escrito em volume, 50 metros cúbicos, e vou transformar esse denominador aqui, vou puxar ele para volume. Ora, mas aí eu sei, eu acabei de mostrar a você, que 1 litro, isso é igual a 1 decímetro cúbico. 2 litros serão iguais a 2 decímetros cúbicos. 3 litros serão iguais a 3 decímetros cúbicos. 0,8 litros, 0,8 litros serão iguais a 0,8 decímetros cúbicos. Portanto, se eu conseguir puxar mililitro para litro, eu automaticamente obtenho também a medida em decímetro cúbico, combinado?
Então o que nós vamos ter que fazer? Pegar mililitro e passar para litro, porque a relação trabalha com litro e decímetro cúbico. A relação que eu apresentei para você não trabalha com mililitro. O que é que você vai usar? Uma velha conhecida sua, a tabelinha do decicentmilho. Que grandeza é essa? Capacidade? Vamos colocar litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Muito bem. Onde é que você está? Aliás, quem é seu parâmetro? Já esquecendo, olha só. Imperdoável, né? Seu parâmetro é o número 1, ok? Você está em mililitro. Está precisando ir para quem? Para litro. Então me acompanhe. Quantas transformações eu vou efetuar na tabela? Eu pego a quantidade de transformações e multiplico pelo meu parâmetro. O resultado dessa multiplicação será a quantidade de casas decimais que eu vou correr com a vírgula, no mesmo sentido da transformação. Eu estou em mililitros. Preciso ir para quem? Para litros. Me acompanhe. Uma transformação, duas transformações, três transformações para a esquerda. 3 vezes 1, 3. 3 casas decimais. Então eu vou ficar com 1, 2, 3. Opa! 0,8 litros. Opa, mas peraí. Ayrton acabou de falar nesse instante, né? Que 0,8 litros serão iguais a 0,8 decímetros cúbicos. 0,8 decímetros cúbicos. E aqui você vai ter 50 metros cúbicos. Muito bem. Ora, numa mesma grandeza já está todo mundo expresso aqui, ok? Em cima você tem volume, embaixo você tem volume. Anteriormente você tinha volume em cima e capacidade embaixo. Falta agora a gente passar tudo para uma mesma unidade de medida. E o bom senso, você viu lá no ano passado que eu fiz esse comentário, o bom senso manda que você passe todo mundo para a menor das unidades. E quem é a menor das unidades? Decímetro cúbico. Então vamos escrever QTD, isso será igual a 50 metros cúbicos, 0,8, melhor falando, decímetros cúbicos, e vou transformar metros cúbicos em decímetro cúbico, uma vez que decímetro cúbico é a menor das duas unidades, 50 metros cúbicos. Eu quero saber quantos decímetros cúbicos isso vai ser. Ora, muito fácil. Eu tenho que sair de metro cúbico e ir para decímetro cúbico. Muito bem. O que é que eu vou usar? Tabelinha do decicentmilho. O que é que você faz? Apaga aqui a letra L, que representa, simboliza a grandeza, a capacidade, ok? Depois de um certo tempo, essa tabela já fica automática na sua cabeça, não tem necessidade nem mais de você ficar desenhando ela. Não, mas por enquanto você está sendo apresentado a ela, então é interessante que você ainda fique construindo ela. O que é que nós temos? Unidade de volume, eu tenho o que aqui? Eu tenho metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Muito bem. Eu estou aonde? Metro cúbico. Eu estou aqui, viu? Tenho que ir para onde? Para decímetro cúbico. Quem é o seu parâmetro? 3. Vamos contar a quantidade de transformações que eu vou efetuar na tabela, pegar essa quantidade e multiplicar pelo meu parâmetro, que é o número 3. Ok? Eu estou onde? Metro cúbico. Tenho que ir para decímetro. Uma transformação. 1 vezes 3 é igual a 3. Portanto, a vírgula correrá para a direita 3 casas decimais. Então eu vou ficar com 3 casas decimais, né? Me acompanhe. 1, 2, 3. O que? Não mais metros cúbicos. Agora serão decímetros cúbicos. Muito bem. Ora. O que é que eu faço? Bom, decímetro cúbico, né? Cai fora, né? Tchau, um abraço. Vamos ficar com quantidade. Isso vai ser igual a 50.000 sobre 0,8. Bom, eu agora posso manipular do jeito que eu quiser esse número, porque esse aqui já não é mais uma medida.
entendeu? Você ficar manipulando medida é complicado, porque você pode ferir lá as regras lá da física, entendeu? Em relação aos algarismos significativos. Mas aqui não, aqui é um número, eu estou à vontade aqui agora, né? Então olha só o que é que nós vamos fazer. 50.000 é o número que tem no numerador. Se eu coloco uma vírgula, eu continuo com 50.000. Ora, se eu coloco um número zero aqui, eu continuo com 50.000. Mas para um pouquinho aí. Para. Para que você vai fazer isso? Simples. Vamos retornar? Simples. Veja que no numerador, você não tem nenhuma casa decimal. É um número natural, um número inteiro. Aqui no denominador, você tem uma casa decimal. É interessante que você empate esse jogo, né? O pessoal do denominador está ganhando de 1 a 0. O pessoal lá do numerador. Então vamos empatar esse jogo. Empatar sem alterar o número que você tem. O número é 50.000, tem que continuar 50.000. Pelo menos por enquanto ele vai continuar 50.000. Portanto, eu chego aqui e coloco um zero. Bom, mas para que eu faço isso? Eu continuo com 50.000, mas com um detalhe conveniente para mim. O numerador agora tem uma casa decimal. O denominador tem uma casa decimal. Matematicamente, sabe o que significa? Você pode dispensar essa vírgula, tanto a do denominador quanto a do numerador. Você pode simplesmente ignorar. Matematicamente, representa você multiplicar o numerador e o denominador por 10. Você sabe, o princípio fundamental das frações permite que você faça isso. Portanto, é o que eu vou fazer. Ó. Quantidade, isso será igual a 50.000 sem a vírgula, vai virar 500.000. Sobre 0,8. Mas 0,8, 0 à esquerda não vale, né? Portanto, nós vamos ter 500.000 dividido por 8. Essa divisão eu não me preocupo com você. Então, para nós ganharmos tempo, 500.000 dividido por 8, nós vamos obter 62.500. Quantidade, isso vai ser igual a 62.500. O que? 62.500 o que? Presta atenção para não ficar uma coisa meio automática, né? Você fazer a coisa de maneira mecânica. Eu tinha 50 metros cúbicos de água sanitária e tinha que armazenar em recipientes com 800 mililitros cada um desses recipientes, ok? A pergunta era, quantos recipientes eu preciso para poder armazenar todos esses 50 metros cúbicos de água sanitária? Poxa, a fórmula da quantidade me diz, Ayrton, você vai precisar de 62.500 recipientes, ok? Olha aí um exemplo clássico, foi o que eu falei para você, um exercício clássico, entendeu? Em concurso público você tem uma quantidade. Aliás, falando em concurso público, já ia me esquecendo, é interessante. O que é que você vai fazer aí agora? Bom, quer treinar esse tipo de exercício que eu passei aqui agora para você? Então não perca a oportunidade. Você vai na página 176, lá onde está escrito medidas de capacidade. É absolutamente igual. Chega a ser próximo de um clone. Só vai mudar mesmo os valores do método, mas a estrutura de raciocínio é a mesma. Você irá fazer as seguintes questões. Vamos lá. Questão extra 28, 29 e 30. Essas todas três de vestibular, diga-se de passagem, né? Então, é interessante que você pare a exibição aí agora da videoaula e faça essas três questões que eu mostro para você, entendeu? Todas as três questões são muito parecidas com essa que eu fiz aqui agora para você. Só muda na realidade os valores numéricos, mas a estrutura, o raciocínio é absolutamente o mesmo, combinado? Bom, ainda envolvendo capacidade, né? A gente vai fazer uma questão ainda desse estilo. A questão de número R15 aí, ela está na página 158. Então me acompanhe, o que é que nós temos aqui. Questão R15, me acompanhe. Um reservatório em forma de um cubo com 5 metros de aresta. Cubo, 5 metros de aresta. 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. 5 metros de aresta.
ok? Está cheio de água. Imagina um reservatório, uma caixa d'água com essas dimensões, imensa, né? Está cheia de água. A pergunta é, se retirarmos 5.000 litros desse reservatório, de quantos centímetros a coluna de água diminuirá? Vamos pensar um pouquinho o que é que nós temos aqui. Ó, nós temos reservatório, portanto isso é um sólido, né? Concreto, plástico, combinado? Ora, o que é que acontece? Ele tem 3 dimensões. Me acompanhe. Comprimento, largura e altura ou profundidade, se você quiser. Eu não posso mexer nessas 3 dimensões. Poxa, se eu fosse mexer no comprimento, eu teria que pegar essa caixa d'água e compactar ela. Eu espremeria essa caixa d'água. Ou então eu aumentaria ela. Não faz sentido isso na vida real, você pegar uma caixa d'água, um reservatório, e apertar, espremer ela. Então você não pode mexer, a princípio, você não pode mexer na grandeza comprimento. O mesmo aqui na grandeza, na dimensão largura. Agora, preste bem atenção, coisa interessante. Eu não posso alterar a altura do reservatório. Do reservatório eu não posso. Imagine que isso aqui seja de concreto. Eu não posso, mas eu posso interferir na altura da coluna de água. Isso eu posso, claro. Entendeu? Eu não posso mexer na largura da coluna de água. Eu não posso mexer no comprimento da largura de água. Mas na altura eu mexo. De que maneira? Simples. É só retirar a água. Veja que o comprimento da água vai continuar o mesmo, 5 metros. Se eu tiro um balde, vai ficar 5 metros. Se eu tiro 1.000 baldes de água, o comprimento continua sendo 5 metros de água. O mesmo com a largura. Mas, se eu tiro água daqui, o que é que acontece com esses 5 metros de água? Não é do concreto, da caixa d'água, é de água. É claro que essa altura ela vai diminuindo. A questão vai ser resolvida justamente por aí. Então a pergunta é: um reservatório em forma de um cubo com 5 metros de aresta está cheio de água. Se retirarmos 5.000 litros desse reservatório, de quantos centímetros a coluna de água diminuirá? Então o raciocínio é justamente por aí. Vamos pensar um pouquinho. Me acompanha aí no raciocínio. Questão R15. Poxa, a questão mistura capacidade com volume, porque ele me dá volume, ok? Não dá não, mas dá sim, presta atenção, aí ele não dá volume, dá de maneira implícita, mas ele dá para você o volume, e depois joga a capacidade, que são os tais 5.000 litros de água. Me acompanhe como ele dá o volume para você, quer ver, ó? Volume. Isso é um cubo, né? Um cubo. Eu acabei de apresentar isso para você nesse instante. Como é que você calcula a fórmula para você calcular o volume de um cubo? É a medida da aresta elevado ao cubo. Mas essa aresta aqui mede 5 metros. Portanto, na letra A, eu vou substituir por 5 metros. Então, me acompanhe. 5 metros elevado ao cubo. Volume vai ser 5 ao cubo, é 5 vezes 5 vezes 5. Isso é igual a 125. O quê? Metros cúbicos. Eu não disse a você? Ele deu volume. E no meio da questão ele mistura capacidade. Poxa, então vamos pensar um pouquinho. Eu sei que no caso da água, 1 metro cúbico, aliás, não é só da água não, de qualquer líquido, 1 metro cúbico, isso são iguais a 1.000 litros. Eu sei disso, você já sabe disso. 2 metros cúbicos serão iguais a 2.000 litros. 3 metros cúbicos serão iguais a 3.000 litros. E assim por diante. Ora, 125 metros cúbicos, isso aqui será igual a 125.000 litros. Claro, óbvio, a relação é de 1 para 1.000. 125 para 125.000. Portanto, olha aí, a questão começa a ficar mais clara. Dentro deste reservatório cúbico
de água, com aresta medido 5 metros, eu tenho exatamente 125 mil litros de água. Portanto, eu posso dizer que a altura de 5 metros de água, ela está diretamente relacionada com os tais 125 mil litros. Se eu retirar litros de água desse reservatório, é claro que a altura da coluna irá diminuir, óbvio. É justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. O que é que eu vou precisar para terminar a questão? A ideia de proporcionalidade. Nós iremos entrar lá, quando nós entrarmos em razão, proporção, a gente vai apresentar o conceito de proporcionalidade. Não vai demorar muito não, mesmo porque nós já passamos na metade do curso, né, de matemática básica, primeira parte, o volume 1, nós já passamos de mais da metade, então logo nós estaremos chegando, mas por enquanto eu vou apresentar algo aqui para você, que você é plenamente capaz de entender essa ideia de proporcionalidade, ok? Eu vou colocar aqui a altura, me acompanhe, altura, em quem? Em metros, e aqui eu vou botar litros, ok? Vamos lá, o que é que você tem? A altura de quem? De 5 metros. Deixa eu colocar aqui a altura de 5 metros. Ela está diretamente relacionada a 125 mil litros de água. Deixa eu colocar aqui, ó, 125 mil litros de água. Claro, essa caixa d'água, esse reservatório completamente cheio, tem 5 metros de altura de água. Mas completamente cheio, tem 125 mil litros de água. Logo, eu posso relacionar 5 metros de quem? De altura, está relacionada a 125 mil litros. Aí a questão chega para você e diz o quê? Se retirarmos 5 mil litros desse reservatório, portanto, eu quero saber se 125 mil litros está ligado a 5 metros, 5 mil litros estará ligado a quantos metros? Não sei. Vamos chamar de quê então? De X. Ora, aí é fácil, porque você tem uma proporcionalidade. Diminuindo os litros, irá diminuir a altura. Óbvio isso é claro para todo mundo. Então eu tenho 5 metros está para X, assim como 125 mil o que? Litros está para 5 mil litros. Muito bem. Esse litro aqui cai fora, concorda comigo? Cai fora, desaparece. Nós vamos ficar, bom, esses zeros daqui, 1, 2, 3 no denominador, 1, 2, 3 no numerador. Então eles podem cair fora também, você já sabe. Quando eu digo cair fora, matematicamente falando, a justificativa é que você dividiu tanto o numerador quanto o denominador por 1000. Você pode fazer isso porque o princípio fundamental das frações permite que você faça isso. Então você corta os 3 zeros. Mas eu gostaria muito que você cortasse sabendo o que é que significa cortar esses zeros. Você dividiu por 1000 na realidade. E a matemática autoriza você a fazer isso. Eu vou ficar com 5 metros sobre X. Isso será igual a 125 sobre 5. Muito bem. Ora. O que é que nós temos aqui? 5 metros sobre X, me acompanhe. 5 metros sobre X igual 125 dividido por 5. Isso é igual a 25. Pronto, isso é igual a 25. Deixa eu colocar aqui. 25. Como você quer saber o valor de X, vamos isolar X. Você já sabe isso lá da aula de números naturais. Isso não é problema para você. Passa esse X aqui para o membro da direita. Passou aqui. Então deixa eu desaparecer com ele, que já passou fazendo a operação inversa. Agora você pega esse 25 e passa ele para cá. Pronto, 25. X. Ok. Vamos simplificar 5 por 25. Você simplificando 5 por 25. Vamos lá. 5 dividido por 5. Isso vai ser igual a 1. 25 dividido por 5. Isso vai ser igual a 5. Portanto, você tem 1/5 do metro.
1/5 do metro. Mas 1/5, vamos dividir 1 por 5, isso vai dar 0,2. Portanto, x, isso é 0,2 metros. Muito bem. O que é que a questão pergunta para você? De quantos centímetros? Preste atenção. De quantos centímetros? Eu obtive que a redução vai ser de 0,2 metros. Mas eu tenho que escrever isso em centímetros. Muito simples. Vou desaparecer com o meu parâmetro 3 aqui, uma vez que o parâmetro 3 é para a grandeza volume, e vou botar o meu parâmetro 1, que é a grandeza comprimento. Pronto. E aí é fácil nós fazermos a transformação. Já observou? Questão de sistema métrico decimal, você não dá um passo se não tiver a tabelinha o tempo todo lhe acompanhando. Onde é que você está? Você está em metros e está precisando ir para quê? Para centímetros. Então vamos ver como é que eu faço essa transformação. Meu parâmetro é 1, eu estou em metro, tenho que andar para a direita. Quantas transformações? Vamos contar. 1, 2 transformações para a direita. 2 vezes 1, 2. Portanto, eu vou correr a vírgula 2 casas decimais para a direita. Então, me acompanhe. 1, 2. Portanto, a altura da coluna de água, ela ficará reduzida em 20 centímetros. Nesse terceiro e último bloco dessa aula, nós iremos trabalhar com uma outra figura, um outro sólido geométrico chamado cilindro, ok? Eu espero que você tenha uma ideia do que vem a ser um cilindro. Por exemplo, eu tenho aqui, peguei aqui uma lata, né, de plástico, um vasilhame de plástico, que é na realidade um cilindro, ok? Como é que você calcula o volume? Eu vou precisar do volume de um cilindro. Tem uma fórmula, ok? É conforme eu falei para você no iniciozinho da aula, ok? Nós iremos trabalhar apenas com 3, pelo menos aqui agora nesse livro de matemática básica, nós iremos trabalhar com 3 sólidos, né? O paralelepípedo reto-retângulo, o cubo, que é um exemplo, um caso particular do paralelepípedo reto-retângulo, e o cilindro, ok? É óbvio que lá no segundo grau você tem outros sólidos, você tem o cone, você tem a pirâmide, você tem a esfera, mas não é o caso da gente aqui, combinado? O volume de um cilindro, como é que você calcula? É a área da base, e quem é a área da base? É um círculo, ok? Você tem aqui o círculo, deixa eu me aproximar um pouquinho aí para você. Você tem o círculo, tá aqui, isso aqui seria a base, aqui você vai ter a altura, ok? Daqui para cá tem a altura, então isso aqui é um exemplo de cilindro. Então eu tenho a área da base vezes quem? Vezes a altura. O raio, olha, você lembra isso aqui da aula passada, é a fórmula para você calcular a área de um círculo, olha aqui. A área de um círculo, então eu posso traçar aqui agora para você o raio. Pronto, tá aqui o raio. Eu tracei aqui para você o raio, tá mal traçado, mas dá um desconto aí agora. Área da base vezes a altura. Portanto, essa é a fórmula para você calcular o volume de um cilindro, ok? Digamos, vamos lá, quando você vai ao supermercado e compra aquela latinha de ervilha, aquela latinha de milho, aquilo ali é um cilindro. Aquele chocolate, batom, né? Aquilo ali é um cilindro, ok? Esse corpo sólido aqui é um cilindro, combinado? Então nós vamos precisar aqui agora dessa fórmula para calcular, para resolver determinadas questões envolvendo esse sólido chamado cilindro. Vamos lá? Me acompanha aí no seu livro, abre aí para mim, por favor, na página 159, ok? Questão R16. É uma questão básica, mas para a gente começar é interessante. Qual é a capacidade de uma lata que tem forma cilíndrica e apresenta 20 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura? Ele quer a capacidade, não é o volume. O que é que nós iremos fazer? Vamos calcular primeiro o volume e depois a gente transforma para capacidade. Então vamos lá, me acompanhe. Volume, eu tenho π vezes
o raio elevado ao quadrado. Ele me dá o raio? Vamos lá. 20 centímetros de diâmetro. Poxa, ele não me dá o raio diretamente, ele dá o diâmetro. Mas eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Portanto, o raio vai ser 10 centímetros. E a altura, quanto é? 30 centímetros de altura. 30 centímetros de altura. Muito bem. V vai ser igual a π vezes 10 centímetros ao quadrado. Isso é 10 centímetros vezes 10 centímetros. Isso vai dar 100 centímetros quadrados vezes 30 centímetros. Ora, o exercício manda que você tome π aproximadamente como 3,14. É o que eu vou fazer aqui agora. Aproximadamente 3,14 vezes 100 vezes 30 centímetro quadrado vezes centímetro. Isso vai dar centímetro cúbico. Pois, mas aí é fácil. 3,14 vezes 100. Facílimo. Vamos pegar essa vírgula que você está vendo aqui e deslocar duas casas. Eu vou gastar esse número 100, eu vou consumir ele para pegar essa vírgula e transportar ela duas casas para a direita. Portanto, eu vou ficar, o que era 3,14 vira 314. Esse 100 aqui cai fora. Vezes 30. Vezes 30. Por quê? Centímetro cúbico. Volume, viu? Ele perde capacidade. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Ora, o que é que eu faço aqui agora? Muito simples. Sem calculadora. Vamos esquecer esse zero aqui. Temporariamente a gente esquece ele. E vamos fazer 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. Cuidado para você não esquecer daquele zero que você desprezou ele, né? Pronto, o que? Centímetros cúbicos. Portanto, o volume de uma lata que tem a forma cilíndrica, com as dimensões que eu apresentei para você, diâmetro 20 centímetros, o diâmetro de 20 centímetros e a altura de 30 centímetros. Bom, bem, considerando o π com 3,14, você vai ter 9.420 centímetros cúbicos. Mas ele quer que você dê o quê? Qual é a capacidade em litros? Bom, a gente vai ter que fazer o que aqui agora? Vamos ter que utilizar aquela relação que eu falei para você, ok? Por que é que eu tenho que 1 litro, não esqueça nunca disso, é 1 decímetro cúbico. Vou botar aqui de vermelho para destacar, viu? 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Portanto, olha só. Só que nós temos um problema. Eu estou em centímetro cúbico. Tenho que me dirigir para decímetro cúbico. Porque quando eu chegar em decímetro cúbico, eu automaticamente acho o valor em litros. Isso é importante que você entenda. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 2 decímetros cúbicos serão 2 litros. 3 decímetros cúbicos serão 3 litros. 0,85 decímetros cúbicos serão 0,85 litros. Portanto, eu tenho que puxar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, porque a relação que a matemática me deu trabalha com decímetro cúbico e não com centímetro cúbico. O que é que você vai fazer? Tabelinha do décimo-centímetro. Qual é a grandeza? Volume. Então, bota aqui metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Muito bem, facílimo, 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 facílimo. Ok, volume. Eu estou aonde? Centímetro cúbico. Eu estou aqui. Tenho que ir para onde? Para decímetro cúbico. Quem é seu parâmetro? 3. Centímetro cúbico para decímetro cúbico, uma transformação. 1 vezes 3 é igual a 3. Minha vírgula correrá 3 casas da direita para a esquerda. Então me acompanhe. 1, 2, 3. Pronto. 9,420 ou 42, o que? Centímetros cúbicos. Ou melhor, centímetros, mas não, né? Eu já estou em decímetro, desculpe.
decímetros cúbicos. Mas aí é fácil. Lembra do que eu falei para você? A relação é de 1 para 1, de 2 para 2, de 3 para 3. Portanto, esse número daqui pode ser expresso como 9,42 litros. É o valor que você encontra. Portanto, 9,42 litros. Ok? Bom, questão R17 aí, ó, da página 159. É uma questão que caiu em um concurso, ok? Já é um pouco mais sofisticada. Esse concurso foi o concurso feito pelo CESP, ok? No concurso da CAESB. Então a gente vai resolver, eu escolhi essa questão porque tem tudo a ver com esse assunto da quinta série que a gente está trabalhando. Então vamos ver aí agora a questão do CESP, a questão R17. O que é que nós temos? A figura abaixo, você tem ela aí no seu livro, representa um recipiente em forma de cilindro circular reto. Eu coloco para você na página 160 a definição de cilindro circular reto. Então, se você tiver curiosidade, você dá uma lida nessa definição. A figura abaixo representa um recipiente em forma de cilindro circular reto, de raio igual a 5 centímetros e altura H centímetros. Ele não lhe dá altura, ele lhe pede o valor da altura. Muito bem. Contendo 620 mililitros de uma solução química a ser usada no tratamento de água. É uma questão contextualizada, né? Caiu no concurso da CAESB. Tudo a ver esse tipo de questão. Eu acho muito interessante esse tipo de questão. A pessoa está fazendo concurso para uma companhia de água, né? Isso não é a CAESB. Poxa, óbvio, interessante que a questão tenha a ver com o tratamento de água. Combinado? Utilizando 3,1 como valor aproximado para o número π, o valor de H é, olha só, o que é que nós temos? Ele dá para você o raio, ele deu o raio para mim, deu sim, raio 5 centímetros. Dá indiretamente o volume, porque ele dá para você a capacidade. Se ele dá a capacidade, você tem automaticamente o volume e pede que você ache o quê? A medida da altura, né, desse cilindro, ok? Então vamos lá, o que é que nós temos? Olha só, volume, o π, ele pede para que você considere 3,1, eu já vou substituir 3,1. O raio, olha só, o raio aqui é de 5 centímetros, eu vou colocar 5 centímetros, e ele pede para você encontrar o valor de H, da altura do recipiente. Muito bem. Ele chega para você e diz o seguinte, olha só, contendo 620 mililitros. Então a capacidade desse recipiente é de 620 mililitros. É o que eu vou colocar aqui no lugar de volume, ó. 620 mililitros. Presta atenção no que eu estou fazendo, viu? Mililitros. Isso aqui é 3,1. 5 centímetros elevado ao quadrado, né? Eu tinha esquecido de colocar esse 2 aqui. 5 ao quadrado, isso vai ser igual a 25 centímetros quadrados vezes o H. Eu tenho que achar o H. Poxa, mas nós temos um probleminha. Não sei se você já observou aqui. Ainda não? Então vou lhe ajudar aqui agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos multiplicar 3,1 por 25. Olha só o que a gente vai achar. 25 vezes 3,1. Eu vou encontrar 77,5. 77,5 o quê? Centímetros quadrados vezes H. Aqui eu vou deixar 620 ml. Ok? Se você ainda não percebeu o problema, eu vou lhe ajudar você a perceber o impasse a que nós chegamos aqui agora. Se você passar 77,5 centímetros aqui para baixo, olha só como que é que você vai ficar. H, me acompanhe, 620 mililitros, 620 mililitros, sobre quem? Sobre 77,5 centímetros quadrados. Qual é o impasse? H é a medida da altura. Eu tenho que encontrar em centímetros
centímetros. Então, H centímetros. Ora, no denominador eu tenho centímetros quadrados. Logo, no numerador eu tenho que ter centímetros cúbicos. Por que, Ayrton? Para um pouquinho. Por que eu tenho que ter centímetros cúbicos? Muito simples. Porque quando eu tiver no numerador centímetros cúbicos e no denominador centímetros quadrados, eu vou aplicar divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então eu vou ficar com centímetros, 3 menos 2 é igual a 1. Esse 1 eu não preciso escrever, eu vou ficar com centímetros. Percebeu por que no numerador eu tenho que ter centímetros cúbicos? Porque H, a unidade de medida de H, que é a altura, é centímetros. Você não vai medir a altura em mililitros. Ok, muito bem. O que eu vou ter que fazer? Passar mililitros para centímetros cúbicos. Mas aí é o que eu falei para você, aquela relação que a gente estabeleceu entre volume e capacidade. Portanto, eu vou ter que passar 620 mililitros para centímetros cúbicos. Percebeu aí? Por isso que eu escolhi essa questão de concurso público para jogar aqui nessa aula para você. Bom, vamos lá. Eu sei que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Eu já sei disso. Só que aqui está em mililitros. Então eu tenho que passar mililitros para litro. Porque quando eu chegar em litro, eu automaticamente chego em quem? Em decímetro cúbico. Chegando em decímetro cúbico é fácil. Ok? É só passar para centímetro cúbico. Muito bem. O que eu vou ter que fazer para passar de mililitro para litro? Usar quem? A tabelinha. Então, mais uma vez, vamos usar a tabelinha. Vamos sair de metro cúbico. É óbvio que o pessoal um pouquinho mais treinado já vai direto, né? Mas a minha preocupação não está com o pessoal que é mais treinado. Eu não estou preocupado com esse pessoal. Esse pessoal já consegue andar com as próprias pernas. Não faz sentido. Minha preocupação é com quem está dando os primeiros passos. Então eu vou fazer o seguinte, mesmo que a aula termine ficando um pouco mais longa do que o pessoal do Planeta Miojo gosta que fique, né? Mas eu vou terminar tendo que estender um pouco mais a aula. O que é que eu tenho aqui agora? Grandeza, capacidade. Litro, decilitro, centilitro, mililitro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Ora, fácil, fácil, fácil. Ok? Só vou apagar isso aqui. Aliás, vou colocar desse lado aqui, por uma questão só de espaço. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Muito bem. Vou apagar aqui agora e vou escrever a seguinte relação. H. 620 mililitros. Eu estou em mililitros e preciso ir para litros. Quem é meu parâmetro? Meu parâmetro é o número 1. Uma transformação, 2 transformações, 3 transformações. 3 vezes 1, 3. 3 casas decimais para a esquerda. Então eu tenho 1, 2, 3. 0,620 litros. 77,5 centímetros quadrados. Mas peraí, 1 litro é 1 decímetro cúbico, 2 litros são 2 decímetros cúbicos, 3 litros são 3 decímetros cúbicos, 0,620 litros serão iguais a 0,620 decímetros cúbicos. H será igual a 0,620 decímetros cúbicos. Sobre quem? 77, centímetros cúbicos. Estamos próximo do final. Já estou todo mundo aqui, já tenho todo mundo em volume. Basta eu passar agora de decímetro cúbico para centímetro cúbico. O que é que eu vou fazer mais uma vez? Eu vou, ou melhor, dessa vez não vou fazer não. Dessa vez eu vou pedir que você faça aí agora, ok? Você vai pegar a sua tabelinha, que está desenhada de caneta, vai pegar o seu lápis, vai apagar isso aqui, esse L daqui, e vai colocar metro cúbico, ok? E aí nós vamos ficar com a seguinte situação: 0,620 decímetros cúbicos, isso serão iguais à realidade a 620 centímetros cúbicos, aqui embaixo é centímetro quadrado, deixa eu consertar isso aqui, centímetro quadrado, sobre 77,5
centímetros quadrados. Bom, agora é só dividir centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado, e você vai ficar com centímetros, e eu vou agora fazer a divisão. O que é que eu tenho aqui? 620 dividido por 77,5. Eu vou encontrar 8. Olha o que é que ele pede para você. Utilizando 3,1 como valor aproximado para o número π, o valor de H é igual a letra E, número 8. Portanto, é aproximadamente igual a 8 centímetros, ok? Bom, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Para nós encerrarmos essa aula, a aula 28, né? Nós já estamos chegando no final, na realidade, do curso de matemática básica, né? Mais uma aula, a aula 29, a gente encerra essa parte de sistema métrico decimal, ok? Na aula 30, a gente já entra já no assunto referente à antiga sexta série, né? A gente vai trabalhar com números inteiros, números racionais, e aí mais 4 ou 5 aulas, acredito eu, a gente termine o curso, né, de matemática básica para concursos públicos, parte 1, volume 1, não é isso mesmo? Então vamos lá, vamos fazer essa questão aí agora. O que é que eu vou fazer para você aqui agora? A Nelise me entregou aqui agora a prova. Hoje é dia 18 de junho, não é isso? 2012, segunda-feira. Ela me entregou uma prova do concurso público para auxiliar em administração da UFRN, né? Aconteceu, as provas foram aplicadas ontem, dia 17, domingo. E tem uma questão aqui que tem tudo a ver com essa aula. Tudo a ver, ok? Então, o que é que nós temos aqui agora? Vamos lá fazer para nós encerrarmos essa aula. O que é que a gente tem aqui? Me acompanha aí na leitura da questão dessa prova. Um tipo de leite condensado era vendido em latas cilíndricas. Olha aí. Cilindro em latas cilíndricas de 8 centímetros de altura e 6 centímetros de diâmetro por R$ 3,50 a unidade. Agora será comercializado em caixinhas de papelão com a forma de paralelepípedo retângulo. Olha aí você. De 10 centímetros de altura, 5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Para que a relação do preço pela quantidade de leite condensado permaneça a mesma, ok? O produto na nova embalagem deverá ser vendido por aproximadamente, presta atenção, eles até colocam em negrito, aproximadamente, colocam as alternativas, né? Letra A, R$ 2,90, letra B, R$ 3,10, letra C, R$ 3,25, letra D, R$ 3,65, ok? Qual é a sugestão que eu vou lhe dar aí agora para você? Vamos lá. Interrompe aí agora, você já tem, eu já li o anunciado, se você quiser repetir aí, volta aí, coloca aí numa folha de papel e tenta resolver essa questão antes de você me ver resolvendo. Tente resolver essa questão, ok? É como eu falo sempre, tanto aqui nas videoaulas como lá no curso presencial, é o que eu falo para você. Eu não estou preocupado, e gostaria que você não estivesse preocupado, você iniciante, em acertar as coisas de início, assim, de imediato. Não, você já está dando um grande passo se você tentar resolver, se você sair da inércia, der o primeiro passo. Se você faz isso, vai apanhar, com certeza apanha, não tem esse que não apanha. Vai apanhar das questões, a tendência é ficar desanimada ou desanimado, mas não jogue a toalha não. Faz a primeira, apanha, faz a segunda, vai apanhar, faz a terceira, apanha. Chega uma hora que você já não vai mais apanhar da questão, ok? Você já fica calejada, Então, a sugestão que eu vou dar para você é agora, tente resolver essa questão. Depois, conseguindo ou não, você vê aí o que é que a gente vai fazer aqui agora. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar a questão pela lata no formato cilíndrico. Então eu tenho o que aqui? Vamos calcular o volume e depois estabelecer a relação entre o volume e preço.
Lá na lata cilíndrica era vendida R$ 3,50. Então vamos lá. O cilindro, né? Eu estou aqui no cilindro inicialmente. Π R ao quadrado, área da base. Por quê? Porque a base é um círculo multiplicado por quem? Pela altura. Lá vou eu. O π, bom, apesar dele não falar, mas é universalmente considerado como 3,14. A questão não especificou, mas a gente vai colocar aqui 3,14 vezes o raio. Ele coloca para você 6 centímetros de diâmetro. Mas peraí, diâmetro não é raio. Diâmetro é o dobro do raio. Logo, se o diâmetro é 6 centímetros, o raio só pode ser 3 centímetros. Vou colocar aqui 3 centímetros elevado ao quadrado vezes a altura. A altura da lata é de 8 centímetros. Então deixa eu colocar aqui 8 centímetros. Muito bem. O que é que eu tenho aqui agora? Volume vai ser igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado, 9 centímetros quadrados, vezes 8 centímetros. Muito bem? Lá o pessoal não teve, né, o refresco, né, da calculadora. Aqui a gente vai usar uma calculadora por uma questão de tempo, combinado? Mas são cálculos fáceis. A gente vai aqui apenas por uma questão de ganhar tempo, combinado? Então eu tenho 3,14 vezes 3,14 vezes 9 vezes 8. Eu tenho 226,08 centímetros cúbicos, ok? Agora preste atenção, isso era vendido a R$ 3,50. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma separação. Olha só, eu vou pegar o volume da lata cilíndrica, 226,08 centímetros cúbicos, e vou dividir isso por 3,50. Por 3,50. Muito bem. Depois eu vou pegar o outro volume e vou dividir por X reais. É o volume dividido por unidade monetária. Quantos centímetros cúbicos por real? Quantos centímetros cúbicos por centavos de real? Não importa. Eu vou calcular aqui agora para colocar o volume da lata agora em forma de um paralelepípedo retângulo. Então vamos lá. Agora eu vou para a caixa, né, de papelão agora. O que é que nós temos? Agora serão comercializadas em caixinhas de papelão com a forma de paralelepípedo retângulo. 10 centímetros de altura. Então eu tenho 10 centímetros de altura, 5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, isso vai dar centímetros cúbicos. Eu tenho então 10 vezes 5, 50, 50 vezes 4, 200. Opa! 200 centímetros cúbicos. Por uma questão de visualização mais agradável, deixa eu apagar isso daqui e vamos colocar uma forma um pouco maior. O que é que eu tenho aqui agora? Vamos lá, vamos colocar esse volume da lata cilíndrica. Eu tenho 226,08 centímetros cúbicos, ok? Isso me custa quanto? Quanto é que custa? Qual é o valor? R$ 3,50. R$ 3,50. Ok, muito bem. Aqui eu vou pegar a divisão agora entre o volume da caixa de papelão e dividir por X reais. Eu vou pegar 200 centímetros cúbicos, vou dividir por X reais. Mas espera aí um pouquinho, Ayrton. Para agora um pouquinho aí, Ayrton. Por que que você vai dividir e por que que você colocou aí o sinal de igual? Vou voltar para o enunciado? Agora será comercializado com caixinhas de papelão com a forma de paralelepípedo retângulo de 10 centímetros de altura, 5 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Para que a relação de preço pela quantidade de leite condensado permaneça a mesma,
permaneça a mesma, percebeu? O produto na nova embalagem deverá ser vendido por aproximadamente, ou seja, o consumidor que antes pegava a latinha lá de leite condensado no formato cilíndrico e pagava R$ 13,50. O que a questão pede é o seguinte: quando ele for comprar esse mesmo leite condensado, só que agora na forma da caixinha de papelão, ele leve a mesma quantidade pelo mesmo valor, apesar das quantidades ser diferentes, 226,08 e 200, mas é a mesma quantidade de volume pela mesma unidade monetária, percebeu? O que é que a gente tem? Se 226,08 centímetros cúbicos ele pagava R$ 13,50, agora levando 200 centímetros cúbicos, que é menor que 226,08, ele vai ter que pagar um valor menor que R$ 13,50, para que a relação, segundo a questão, se mantenha. Percebeu aí? Essa é a ideia da questão, muito inteligente por sinal. A ideia da questão é isso, e é uma questão que tem tudo a ver, não é isso mesmo? Você vai para um supermercado, você tem que ter essa relação para você não ser enganado, não ser enganada lá na sua relação de consumidor no supermercado. É o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos descobrir quanto é que eu vou ter que pagar por esse leite condensado no formato da caixinha de papelão, para que eu pague a mesma unidade unitária de volume, a mesma unidade monetária. Combinado? X. Olha, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Vamos isolar esse X. Vamos isolar esse X. É simples o que eu vou fazer aqui agora. Olha, X, me acompanhe, X será igual, olha só o que é que eu tenho. Vamos lá. Esse R$ centímetro cúbico cai fora. Passe bem de lembrança, não volte nunca mais. Aí eu vou ficar com 200, deixa esse 200 aqui quietinho, 200 vezes R$ 3,50. R$ 3,50. Ok? Esse X, quando passar para o membro da esquerda, vai passar multiplicando com 226,08. Ora, se 226,08 está multiplicando, ele passa fazendo o quê? Dividindo. Eu vou ter 226,08. Acabou aqui agora. O que é que você tem aqui agora? Matemática básica lá da básica mesmo. Combinado? Então eu vou ter 200 vezes 3,5, 200 vezes 3,5, dividido por 226,08. Ora só, eu vou ter aproximadamente R$ 3,09. Isso, aproximadamente R$ 3,09. Como ele usa o termo aproximadamente, você tem a letra B, R$ 3,10. É quanto você vai ter, quanto a pessoa teria que pagar por esse leite condensado, para que a relação volume-valor continuasse a mesma. Combinado? Bom, pessoal, a gente encerra aqui a aula 28, né, do curso de Matemática Básica. Na próxima aula, aula 29, nós vamos trabalhar com medida de massa e medida de tempo, ok? Apesar de tempo não ser uma relação decimal, mas nós iremos trabalhar, ok? E aí seria interessante que você começasse, o pessoal que comprou o livro, o pessoal começasse a resolver as questões. Você já pode, se quiser, resolver as questões complementares, são questões um pouco mais sofisticadas. Então você já pode resolver essas questões. Elas estão na página 168 até a página 172, ok? São quantas questões? 40 questões complementares, a esmagadora maioria delas de concurso público, ok? Com uma ênfase maior no CESP, tem questão do CESP, tem questão da FUVEST também. Então resolva essas questões. Se tiver dúvida, envia pra gente aí a mensagem pedindo para que eu possa resolver, porque aí você, de uma certa forma, você já contribui para a próxima aula. Combinado? Então você me vê agora na aula 29 do curso de Matemática Básica. Wow.